Nesse vídeo eu vou trazer para você 5 benefícios para você que deseja buscar a Deus mais em oração em línguas e como que eu rompi espiritualmente usando essa arma espiritual. Sou o profeta Frederico, trabalho com libertação e batalha espiritual, mas o Senhor Jesus tem me inspirado, o Espírito Santo tem falado comigo para trazer conteúdos aqui para vocês a respeito de oração em línguas estranhas e de como é necessário nós estarmos usando essa arma espiritual para promover edificação sobre as nossas vidas. Meus irmãos, eu vou dizer algo para vocês. Eu estou gravando esse vídeo na parte da madrugada. Então, por estar na madrugada, eu estou orando muito em línguas estranhas e pagando um preço muito grande de orar em línguas por muitas horas. E o que acontece? O Senhor tem falado muito comigo para compartilhar com vocês a respeito sobre esse assunto que é a oração em línguas. Muitas pessoas, elas ainda não compreendem como que funciona isso. Será que eu posso estar orando em línguas a hora que eu quiser? Será que esse dom espiritual realmente funciona? Vou dizer para você, pela minha própria experiência e pela palavra de Deus. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios capítulo 14 que quem ora em uma língua desconhecida, em línguas estranhas, ele não fala com seres humanos, ele fala direto com Deus. Então eu queria dizer para você uma coisa. Eu tenho sido muito inspirado pelo Senhor a ter uma vida de oração em línguas maior. Eu vou contar uma coisa para vocês, antes de trazer os benefícios sobre a oração em línguas. Eu estava numa determinada madrugada, eu acordei, eu sempre acordo muito cedo nas madrugadas para buscar o Senhor. E num determinado dia que eu acordei de madrugada, antes de ir para a palavra, para o meu devocional, o Espírito Santo falou para mim assim: escuta a pregação de um determinado homem de Deus que você já escutou muitas vezes. Eu já tinha escutado uma pregação várias vezes sobre oração em línguas a respeito desse homem. E o Senhor falou para mim assim: vai lá e escuta aquela pregação. Desde aquele dia tem uma inspiração dentro de mim, uma inspiração profética para mim orar mais em línguas estranhas. E o Senhor tem falado muito comigo para compartilhar com vocês a respeito da oração em línguas. Então eu vou dizer para você, se você quer crescer espiritualmente e romper na presença do Senhor, você precisa orar em línguas estranhas. E talvez você ainda não é batizado ou batizada com o Espírito Santo, mas continue buscando. Eu vou até fazer um vídeo só sobre o batismo com o Espírito Santo para você compreender como que funciona tudo isso. Se você ainda não fala em línguas, fique em paz. O revestimento de poder descerá sobre você e vai te equipar para fazer a obra de Deus. Mas vamos lá. O primeiro benefício que eu quero trazer para você sobre a oração em línguas estranhas é o seguinte: a oração em línguas estranhas vai promover sobre você muito discernimento espiritual. Por quê? Porque se nós oramos em línguas, nós estamos orando a linguagem do Espírito Santo. E o Espírito Santo, dentro de si, ele carrega os 9 dons e ele distribui os dons segundo a sua vontade. Isso é falado em 1 Coríntios capítulo 12. O Espírito Santo vai distribuir conforme a sua vontade. A Bíblia nos diz que quando nós oramos em línguas, nós nos edificamos. Então, quanto mais você orar em línguas, maior será o seu discernimento espiritual para compreender verdades plenas do nosso Senhor Jesus. O segundo benefício que eu quero trazer para você sobre a oração em línguas estranhas. Quanto mais você ora em línguas estranhas, mais fome e mais sede você vai ter pela oração em línguas e pela vida de oração em si, pelo secreto, pela Bíblia, pelo jejum. Então, a oração em línguas, ela vai despertar sobre você uma fome espiritual muito grande, não só para orar mais em línguas, mas como para ler a palavra, para você jejuar mais, ter uma vida mais intensa de oração. Então, quanto mais você ora em línguas, e a minha sugestão para você é: ore pelo menos 1 hora por dia em línguas estranhas. Não precisa ser somente no seu secreto, quando você dobra o joelho. É melhor que você ore no secreto. Mas tem dias que você não vai conseguir orar 1 hora em línguas no secreto, por causa da sua vida corrida. Mas se você conseguir priorizar Deus 1 hora em oração em línguas todos os dias, no seu dia a dia, naquilo que você faz, nas suas tarefas diárias, você vai ver uma ruptura muito grande acontecendo. Eu tenho certeza que o Senhor vai trazendo sobre você. Eu lembro que teve uma fase onde eu queria muito crescer espiritualmente, mas eu orava em línguas e eu ficava esperando muito resultado. E é normal a gente esperar resultado, não é errado. Mas eu ficava esperando muito resultado imediato. E eu via testemunhos de David Robertson, de grandes homens e mulheres de Deus, que oravam muito em línguas estranhas. E eu queria viver o que eles viveram. Existe um testemunho de um avivalista chamado David Robertson. E ele orou durante 3 meses, 8 horas por dia em línguas estranhas. Ele tinha aquilo como um trabalho. E o que acontece? Quanto mais ele orava em línguas, mais ele foi se aprimorando, se edificando e trazendo um crescimento espiritual. Só que o que acontece? Ele disse que ele não sentiu nada nos primeiros dias, não via nada acontecendo. Só que depois de algum tempo, 3 meses orando em línguas, ele começou a ver uma manifestação do sobrenatural avassaladora. E eu pensava nisso e dizia: Senhor, eu quero ver isso. E eu ficava esperando as consequências, os benefícios logo quando eu já estava orando ali em línguas, mas não aconteceu logo. Eu tive que passar por quê? Por um processo até chegar a viver esses benefícios sobrenaturais da oração em línguas. Então,
Ore, não fique esperando o resultado. Vai se aprimorando e o Senhor vai trazendo algo disruptivo sobre você. Agora, o terceiro benefício da oração em línguas é que a oração em línguas ela vai promover sobre você libertação e cura interior. Quanto mais você orar em línguas estranhas, a Bíblia diz que ela promove edificação. O que é edificação? É um aprimoramento, é uma melhoria que é promovida dentro do nosso ser. Então a oração em línguas ela vai promover para você libertação intensa, profunda e avassaladora. Então você talvez tinha um pecado, tinha um vício, não conseguia fazer alguma coisa. Mas quando você verdadeiramente se entrega ao Senhor por meio da oração em línguas, você começa a romper aquele vício, aquele pensamento errôneo, você começa a ter suas emoções controladas e as feridas de alma que antes governavam você não reinam mais sobre a sua vida. Porque a partir do momento que você se posiciona em Jesus, você começa a orar em línguas, você começa a liberar a linguagem do Espírito Santo. E dentro dessa linguagem, o Senhor, o próprio Espírito Santo, ele ora por nós para que haja transformação, para que haja uma edificação profunda, no mais íntimo e profundo da nossa alma. Amém? Vamos para o quarto benefício? Meus irmãos, o quarto benefício é que a oração em línguas, ela vai promover, ela vai gerar sobre a sua vida uma sabedoria avassaladora. Você vai carregar uma sabedoria tão intensa, mas tão intensa, que você às vezes não vai nem se reconhecer. Eu oro muito em línguas e desde o tempo que eu comecei a orar em línguas estranhas, eu vou contar para você o meu testemunho. Eu era uma pessoa imatura espiritualmente, eu não tinha uma sabedoria muito grande, mas quando eu comecei a orar em línguas, e comecei a transbordar tudo que Deus colocava dentro de mim, eu comecei a romper no mundo espiritual de uma forma avassaladora. Então eu digo para você hoje, a oração em línguas, quanto mais você praticar ela, ela vai trazer sobre a sua vida uma sabedoria avassaladora e você vai desfrutar de um tempo novo e sobrenatural da parte de Deus. Você precisa entender, não é do dia para a noite, mas conforme você vai orando, conforme você vai pagando o preço, conforme você vai gerando no mundo espiritual, as coisas vão começar a ser transformadas sobre a sua vida. Você talvez nem vai se reconhecer e as pessoas à sua volta não vão reconhecer você, porque você vai carregar dentro de si uma sabedoria e as suas palavras vão ser molhadas de unção. Você vai estar estudando a Bíblia e você vai ver tantas coisas novas e sobrenaturais saltando. Eu vou dizer para você uma coisa, é um bônus aqui para você, eu nem ia falar sobre isso, mas já que nós entramos nesse quesito eu vou falar. Quanto mais você ora em línguas, a palavra de Deus vai ser revelada para você. Porque o Espírito Santo ele vai orar a Bíblia. Qual é a melhor oração que tem? É a oração que é feita pela palavra. Então o Espírito Santo ele ora a palavra de Deus dentro de nós e às vezes nós nem entendemos. Então ore em línguas estranhas porque a palavra de Deus te será revelada e você vai conseguir se alimentar de revelações profundas da palavra. Hoje eu consigo acessar chaves, segredos, dimensões espirituais por meio da palavra. Por quê? Porque eu oro muito em línguas estranhas. Eu tenho uma sabedoria, eu tenho uma busca incessante por orar em línguas e vocês não têm noção. Eu acredito que alguns de vocês têm, porque têm participado comigo das lives do meio-dia que nós fazemos aqui pelo YouTube e fazemos também pelo Instagram. É avassalador as lives, as revelações que Deus nos traz. Por causa do quê? De uma vida de oração em línguas. Agora, eu quero trazer para você o quinto benefício. A oração em línguas estranhas, ela vai promover aceleramento no mundo espiritual. Por que é que ela vai promover aceleramento? A oração em línguas, ela promove aceleramento porque você, a partir do momento que ora em línguas, você está se melhorando, está se aprimorando. Então você está acelerando o processo de Deus na sua vida. Eu não estou dizendo que Deus vai burlar o processo, não. Mas Deus vai melhorar você para conseguir dar conta de tudo aquilo pela qual Ele quer fazer em você, por você e através de você. Se você quer ser um homem, uma mulher de Deus usada no Espírito Santo, acelere o processo usando a oração em línguas como uma arma de edificação. A oração em línguas não é só você ficar falando palavras que você não entende. A sua mente pode não entender, mas o seu espírito ele entende. Então ore em línguas para trazer libertação, para trazer avivamento, para trazer sabedoria, para trazer revelação da palavra, para trazer os dons espirituais. Mas entenda, a oração em línguas, ela promove aceleramento no mundo espiritual e você cresce, meu Deus do céu, em Deus de uma forma avassaladora. Eu sou quem eu sou em Deus hoje, porque eu oro e orei muito em línguas estranhas. Oh, glória a Jesus, é maravilhoso falar isso pra vocês. Eu tenho prazer em compartilhar esse conhecimento com você. Agora eu quero dizer algo aqui pra você.
Se você quer aprender mais sobre oração em línguas, coloca aqui nos comentários oração em línguas, eu quero aprender. Escreve aqui nos comentários talvez o seu testemunho da oração em línguas. Coloca aqui para mim entender que você quer mais conteúdo sobre esse tema, para mim trazer conteúdos mais profundos e sobrenaturais para você. Amém? Curta esse vídeo, se inscreva nesse canal e ative o sininho de notificação, porque nós temos postado vídeos segunda, quarta e sexta-feira, às 6 horas da tarde. Mas eu quero trazer mais conteúdos para vocês. Então se prepare, porque logo virão testemunhos e muitos ensinamentos profundos da parte de Deus. Que Jesus te abençoe poderosamente.